de março da Câmara Municipal de Mairiporã. Essa noite eu falo em nome da Escola do Parlamento e Cidadania dessa casa. Meu nome é Luiz Alberto e eu terei a honra de conduzir um breve cerimonial que marca a abertura desta palestra tão relevante e que faz com que a gente fique feliz de receber aqui, principalmente os senhores do ramo do direito, essa vertente tão sensível, tão importante na nossa sociedade. Agradeço à Casa de Leis por abrir as suas portas para aquelas que são as pautas fundamentais da nossa cidade de Mairiporã. Informo que esta reunião, essa noite, ela está sendo gravada, então ficará disponível posteriormente para que todos possam acessar através do canal do YouTube da Câmara Municipal de Mairiporã. Eu quero informar que a Escola do Parlamento e Cidadania, ela tem o nome da saudosa professora Alice Clara Soares Frias, a quem eu faço sempre questão de mencionar, porque eu tenho certeza que é alguém que uma noite como essa, se ainda estivesse entre nós, estaria aqui ocupando um dos lugares. Ela que foi uma pessoa tão carinhosa conosco sempre, e nós tivemos, então, essa oportunidade de poder emprestar para ela o nome da Escola do Parlamento, que foi inaugurada no dia 28 de março do ano de 2022. Para a gente poder fazer aqui a abertura oficial, eu quero convidar algumas pessoas que vão compor a nossa mesa solene, e eu tenho a alegria de convidar inicialmente ela que é vereadora já pelo seu segundo mandato e, mais uma vez, escreve o seu nome e o nome das mulheres na história da nossa cidade, que, com certeza, as mulheres são importantíssimas para a construção histórica, democrática da nossa cidade, e ela também deixa o seu nome marcado quando se torna a primeira presidente mulher dessa casa, que conta com 13 vereadores. Eu convido, então, a presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, vereadora, professora Leila Ravásio. E como ainda bem as mulheres tomaram um gosto também pela política, nós temos mais uma mulher vereadora nessa casa. Felizmente ela está conosco. Convido para compor a nossa mesa solene a vereadora Ruth Freitas. Aqui também conosco ele, jovem em idade, jovem vereador, mas já bastante experiente quando se trata aí dos ensinamentos que ele trouxe do seu pai, de sua família, e agora também aí na gestão pública. Convido o jovem vereador Gustavo Brilha. Não falei sua idade, Gustavo, mas é jovem, né? 22 anos, é isso? 23 já, então já não é tão jovem. Bom, agradeço também aqui a todos que fazem parte do trabalho, que compõem a mesa diretiva da Câmara de Vereadores. Estão aqui aqueles que fazem parte da assessoria da presidência da Câmara Municipal e da mesa diretiva. A gente também agradece a presença de vocês. Essa noite acontece em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Mairiporã, e já mais uma vez enaltecendo as mulheres, também uma mulher é a sua presidente. Eu convido a senhora Lúcia Taneno. Representando a presidência
da Ordem dos Advogados do Brasil, em Mairiporã, presente aqui, eu convido a secretária adjunta, doutora Adriana Augusto Ribeiro. E quero convidar também aqueles que nos abrilhantam essa noite, que serão os palestrantes, que vão compartilhar conosco muito do seu conhecimento. Dou boas-vindas, agradeço e convido para a mesa solene o doutor Guilherme Almeida e doutora Tainá Prado. Muito bem, composta a mesa, eu gostaria de agradecer a todos vocês, é claro que aos nossos palestrantes, porque não é todo dia que nós temos a oportunidade de estar diante de um advogado. E todo mundo aqui, com certeza, em algum momento precisou ou precisará, se não precisou, teve muita sorte até aqui, porque, sem dúvida, toda vez que os nossos interesses estão em jogo, a gente logo lembra de um advogado. E essa noite, que vai tratar da questão da segurança jurídica para o comércio local, essa proteção tanto no âmbito civil quanto no criminal, faz com que a gente lembre aqueles que são os princípios já consolidados em relação ao que é a segurança jurídica, principalmente em relação ao nosso comércio local. Aqui, que é a Casa de Leis, a gente, por vezes, comenta e discute a questão do quanto que as leis precisam ser claras, estarem colocadas de maneira objetiva, para que as pessoas compreendam quando acontecem as proibições, aquilo que é permitido e que não é. Recentemente tem sido discutido, professora Leila, a presença da inteligência artificial nas casas legislativas, para que também elas possam ser instrumentos importantes de legalidade, instrumentos que façam com que a gente cada vez mais possa ser assertivo, porque, afinal de contas, trata do interesse das pessoas. Há um princípio constitucional bastante importante, o artigo 5º, inciso 36, que sempre vai nos lembrar o quanto que é fundamental que a lei não prejudique o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e também aquilo que se chama de coisa julgada. Mas esse eu deixo para aqueles que são os profissionais das ciências jurídicas possam esclarecer para vocês. Eu convido agora para as suas considerações iniciais aqui no plenário e peço mais uma vez o aplauso carinhoso para a nossa presidente da Câmara de Vereadores, vereadora professora Leila Ravásio. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar parabenizando essa mesa, a Lúcia Taneno, hoje presidente da Associação Comercial, que com certeza fará um trabalho muito bom. A minha amiga e parceira Ruth Freitas, vereadora, que hoje tivemos um dia intenso. O nosso querido vereador Gustavo Brilha. Adriana, doutora Adriana, eu fico muito feliz porque eu dei aula para a Adriana, gente. E hoje compondo a mesa aqui comigo, eu acho isso, sabe, é uma história de vida, eu fico muito feliz. Eu gostaria também de agradecer o doutor Guilherme de Almeida, a doutora Tainá, sejam sempre bem-vindos a essa casa. Agradecer a cada um de vocês que estão aqui, que a gente sabe, está uma noite fria, e nós estamos aqui presentes, e eu estou muito feliz, mas muito mesmo. É o meu primeiro evento enquanto presidente da Câmara, pela Escola do Parlamento, como disse o nosso cerimonial, o Luiz, que ele acompanhou toda a implantação da Escola do Parlamento, e hoje nós sabemos da importância que é esse instrumento na nossa Casa de Leis. Porque com ele, gente, hoje nós temos uma palestra orientando a parte jurídica para o comércio local, e também nós teremos várias palestras aqui, para todas as diversidades do que necessita a nossa comunidade. Ele é uma forma de transformação
para a nossa sociedade e, além disso, uma aproximação da população com o poder público. Porque, muitas vezes, a Câmara fica... O que a Câmara faz? Eu, enquanto presidente, por 2 anos que ficarei, se Deus permitir, nós queremos transformar, junto aos meus pares, que a Câmara seja muito mais próxima da nossa população, porque nós precisamos, gente. E esse espaço não é propaganda política, ela está à disposição dos senhores no que precisar. Então, eu agradeço imensamente. Nós temos vários projetos. A Ruth vem com um projeto grande. Eu estava conversando com a doutora Adriana agora sobre a Procuradoria da Mulher, que, com certeza, nós vamos estar criando bem em frente, eu falo em frente ao cemitério para localização, mas nós vamos estar dividindo o espaço para estar atendendo as nossas mulheres e tentando trabalhar em rede também. O Gustavo também está com o Parlamento Jovem, que vai atender a demanda dos jovens de Mairiporã. Parabéns também, chegando como uma grande inovação. Nós teremos também, gente, eu estou convidando, nós teremos a caminhada Lilás, dia 2, nós estamos andando na nossa cidade e procurando mostrar sua voz precisa ser ouvida. Então, nós, mulheres, temos que lutar realmente contra a violência à mulher que está acontecendo. E nós tivemos muitos casos desses dias em Mairiporã que nos entristeceu muito. Então, estão todos convidados a participar dessa caminhada, com a participação do nosso vereador Gessé também, no qual apresentou pessoas, lideranças de todas as comunidades para estar participando conosco. E vocês também estão sendo convidados. Mas hoje, os nossos protagonistas vão tomar conta aqui para que aprendamos um pouco mais. Tenha uma boa noite e que Deus proteja a nossa palestra. Muito obrigada. Eu não, gente, é muita coisa, mas nós estamos em casa. Eu gostaria de agradecer uma pessoa que eu consegui acompanhá-la um pouco, e a Lúcia também, mas fomos de porta em porta, e o Edgar muito mais, o nosso diretor da Escola do Parlamento, Edgar, viu, Edgar? Muito obrigada. Diego também, viu, Diego? Muito obrigada pelo que você vem fazendo pela Escola do Parlamento e a garra que essas pessoas têm de levar conhecimento para a nossa cidade. Que Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Muito obrigado, professora Leila. Eu quero apenas complementar que o diretor da Escola do Parlamento, o senhor Edgar Pinheiro, além de diretor, também é advogado, hoje está aqui também acompanhado do seu sócio. Quero, antes de chamar para a palavra a nossa presidente da Associação Comercial, mencionar aqui aqueles que estão presentes conosco. Então, representada aqui a Taneno Contabilidade, Pinheiro e Aguiar Advogados, Ótica Mairiporã, Mairifer, Elite Automóveis, Ricardo Santos Ar-Condicionado, Designer Gráfico, Sítio HL, Camargo e Silva Materiais de Construção, Emerson Nunes, Web TV, Esfirra Godoy, S Square, ou melhor, deve ser 5 Square, e Aloa Estacionamento. A todos vocês que representam o comércio e que fazem a nossa cidade prosperar, graças ao trabalho de vocês, eu gostaria de pedir um grande aplauso. Eu vou agradecer 2 que não estão listados aqui, mas para fazer justiça, então, o Point da Represa. Qual é o outro, vereadora? Bioestética Larissa, claro, que está. Cadê a Larissa, filha da... Está ali. A mamãe te ajudou, tá vendo? Obrigado, muito obrigado e parabéns também. Bom, acredito que seja o seu primeiro compromisso oficialmente como presidente da Associação Comercial. Quero te dar boas-vindas, desejar que esse seu trabalho, como tudo aquilo que você faz e fez durante esses anos como empresária, como também gestora pública, tudo aquilo que você faz, Lúcia, o seu trabalho é sempre marcado pela amorosidade com a qual você recebe as pessoas, sempre sorrindo, sempre educada, e eu tenho certeza absoluta que a nossa Associação Comercial e Empresarial está em excelentes mãos. Eu passo a palavra para ela, senhora Lúcia Taneno.
Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras aí. Nem tanto assim. Eu fico envergonhada. Mas eu cumprimento aqui a excelentíssima presidente dessa Casa Legislativa. E em seu nome eu saúdo todos os vereadores e vereadoras. Em nome da Associação Comercial, gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos à presidente da Câmara Municipal pelo constante apoio e parceria com nossa cidade, com a nossa entidade. Agradeço também ao doutor Guilherme de Almeida e à doutora Tainá de Prado por trazerem essa importante abordagem sobre segurança jurídica no comércio local. Reconhecemos a importância desse diálogo aberto e construtivo entre o poder público e a iniciativa privada. Reforçamos nosso cumprimento em trabalhar junto em prol do fortalecimento e desenvolvimento do comércio local. Como porta-voz dos empresários e comerciantes de nosso município, a Associação Comercial se coloca à disposição para continuar contribuindo com ideias, iniciativas e projetos que promovam o crescimento sustentável e o progresso de nossa cidade. Contar com o respaldo da Câmara Municipal é fundamental para avançarmos nas pautas que beneficiam não apenas o setor comercial, mas toda a comunidade. Muito obrigada a todos aí pelo apoio. Doutora Adriana, a gente cada vez mais tem assistido, como eu mencionei, as mulheres com notoriedade, e nesse meio jurídico cada vez mais, né? Eu particularmente conhecia muitas advogadas mulheres, mas parece que cada vez mais isso tem aparecido mais aos nossos olhos, mulheres delegadas, né? Mulheres advogadas. Aqui em Mariporã temos a doutora Patrícia, também no Ministério Público a doutora Marcela, o corpo técnico também lá no fórum, a Fernanda, a Thaís, a chefe de cartório. Então, realmente, as mulheres têm feito aí com que a gente possa cada vez mais garantir a igualdade de direitos também, principalmente. E eu quero que a senhora possa falar em nome da UAB e também das mulheres. Um aplauso para a doutora Adriana, por favor. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento todos que estão aqui presentes nessa mesa, na pessoa da Leila, como carinhosamente a chamo, porque foi minha professora, um exemplo de mulher, falo isso para ela o tempo todo, porque era a nossa inspiração desde a escola e continua até os dias atuais. Não é fácil romper barreiras, né? Nós, mulheres, enfrentamos as adversidades em diferentes situações, mas o importante é que estamos aqui e com o apoio dos homens também, né? Não podemos generalizar, porque, afinal, nós temos esse apoio do masculino que faz toda a diferença. E é uma honra estar aqui nessa casa hoje, representando a OAB, que é um órgão muito indispensável, na verdade, para o exercício, né, da cidadania, dos direitos. E hoje temos aqui duas pessoas ilustres, que eu tenho certeza que irão trazer grande conhecimento para o comércio, para o cidadão e para todos nós, né, que estamos aqui num dia, como disse a Leila, num dia frio, que saímos de casa com a disposição de aprender um pouco mais. E agradeço aí a atenção de todos vocês e uma boa noite. Pois bem, eu agradeço a presença daqueles que compuseram a nossa mesa. Nesse momento, então, desfaço a mesa. Peço apenas que permaneçam os nossos dois palestrantes. Agradeço mais uma vez a senhora Leila Ravásio, Ruth Freitas, vereador Gustavo Brilha, Lúcia Taneno, doutora Adriana, em nome da OAB. Bom, para apresentá-los,
quero dizer que o Dr. Guilherme Almeida, ele é professor, palestrante e com uma presença forte digital em tempos que a gente fala em aproximar a informação das pessoas no direito. O Guilherme, com certeza, faz valer aí das suas redes sociais para se aproximar das pessoas a quem, de maneira leiga, possibilita que possam compreender muitos aspectos jurídicos. A Tainá Prado é sócia da Prado Advocacia, bastante experiência jurídica, principalmente quando se trata de soluções para consumidores e fornecedores. Eles são advogados, estão acostumados a falar, não vão ficar intimidados com vocês. Eu vou descer, entregar o meu microfone para o Dr. Guilherme, para que vocês tenham 2 microfones. E agora sim, finalmente, vamos saudar os nossos palestrantes com um aplauso carinhoso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite da Escola do Parlamento. Foi um convite que veio no momento essencial da minha carreira, onde eu estava naquela virada de chave e a gente percebe que sim, eu nasci para ser advogada e eu nasci para ser advogada do consumidor. Hoje a minha área é exclusiva na atuação do direito do consumidor, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Então, eu e o Dr. Guilherme, nós separamos os melhores tópicos para vocês, nós trouxemos para o dia a dia, e eu notei que nós temos comércios aqui, estética, ótica, contabilidade, estacionamento, material de construção também, área de alimentos. E depois, assim, no final, se me permitirem, eu queria trazer exclusivo para vocês o que acontece no nosso dia a dia e como prevenir. Tá? Ei, agora sim. Deixa eu só também dar uma palavrinha, doutora. Também quero agradecer ao Edgar, que foi o idealizador desse evento. É muito importante, como bem colocado, essa iniciativa entre o poder público e a esfera privada, faz uma conexão que é necessária nos dias atuais. Agradecer ao AB, agradecer à Associação Comercial, agradecer à professora e presidente Leila, agradecer a todos que estão aqui nessa noite fria, mas que será muito útil para o comércio local. Nós vamos falar rapidinho aqui sobre as questões, a doutora Tainá vai trazer as questões cíveis, eu vou trazer a questão criminal, e sim, obviamente, o comerciante pode incorrer em algumas questões criminais que nós vamos debater um pouquinho hoje. Pode começar, doutora. Nós trouxemos aqui, de forma rápida e prática para vocês, o que é a segurança jurídica. Como o próprio nome diz, é uma segurança para vocês, juntamente com a legislação. Então, quando a gente fala, o Código de Defesa do Consumidor, imediatamente na nossa cabeça já vem, mas e o fornecedor, e o comerciante? Vocês também têm todos os respaldos e tem como se prevenir utilizando a legislação. Então, a segurança jurídica que nós vamos debater hoje, exemplificar melhor para vocês como se prevenir no dia a dia. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, eu vou puxar uma sardinha para ele, porque eu amo esse código. Ele é um código em que praticamente está descrito da melhor forma possível e clara quem tem direito, quem não ter e quais são os deveres que têm que ser realizados. Então, o Código de Defesa, ele não vai ser necessariamente voltado somente para o consumidor. Vocês, fornecedores, também podem se utilizar dele. E chegamos nos principais riscos jurídicos, né? Nós trouxemos 4 exemplos para vocês, que são os que acontecem mais no nosso dia a dia. Mas, fora isso, acontecem diversas outras situações e, infelizmente, as pessoas acabam se utilizando da má-fé e vão se aprimorando nisso. Então, cada dia que passa, a gente enfrenta uma situação diferente. Então, nesse caso, nós trouxemos sobre a importância dos contratos verbais. Eles têm validade, sim. Então, tomem cuidado com o que vocês falam e prometam para as pessoas. Da clínica de estética, é muito importante você deixar sempre claro que você não consegue garantir um resultado para a pessoa. Cada corpo vai reagir de um jeito. Então, isso você não pode garantir, você vai sair daqui 100% harmonizada, porque a gente não sabe como que vai reagir.
Nós temos casos aqui em Mariporã que houve essa garantia e gera um processo civil, com reparação de danos, tanto na esfera material quanto na esfera moral. Tá? Ali o outro nós trouxemos sobre produtos e serviços defeituosos. Acredito que tenha aqui prestador de serviços que envolva os produtos em si. O nosso código, ele fala sobre os 7 dias para troca, mas isso não necessariamente você precisa cumprir. Você pode deixar isso estabelecido ou você pode trazer para o seu comércio um prazo maior. Então, a depender do produto, a gente não consegue em 7 dias fazer a troca desse produto. Então, você pode deixar dentro do seu comércio um prazo estabelecido de 15, 20, 30 dias. Mas você tem que deixar isso claro e cumprir. A partir do momento em que você assume essa responsabilidade, você tem que cumprir do começo ao fim. Comunicações em redes sociais. Hoje em dia, muito se fala, né? A internet é terra sem lei, mas na verdade não. Tudo o que acontece na internet, a gente consegue trazer sim para a nossa esfera e fazer a aplicação da nossa legislação. Então, assim, por exemplo, tudo o que você postar na internet, seja no Stories, que fica somente 24 horas, as pessoas podem sim tirar print, usar isso contra você. Então, tomem cuidado. Nós temos a lei do Marco Civil, que ela é específica para os casos da internet. Então, tem como vocês serem responsabilizados. Muito do tópico 4, muito acontece aqui em Mariporã e acho que em todos os lugares, que é o famoso, me chama no privado que eu te passo o preço. Passo o preço no inbox. Isso não pode acontecer. O Código de Defesa do Consumidor, ele deixa no artigo claro que você tem que postar, sim, o produto e o preço. Isso pode gerar multa para vocês e até mesmo um procedimento administrativo no PROCON. Então, tomem muito cuidado com isso ao fornecer o serviço. Então, você pode fazer a divulgação, mas coloca o preço. Nunca deixe vago essa situação. Então, olha, vou fazer a venda de um óculos. Promoção do óculos. Coloca o valor. Nada assim, maiores informações, me chama no privado. Isso gera multa para vocês e uma responsabilidade também, tá? Então, às vezes, são coisas pequenas do nosso dia a dia que fazem uma diferença e a gente consegue evitar. Porque, de qualquer forma, você vai ter que passar o preço para a pessoa, né? Então, seja no privado ou seja ali, já facilita tanto para você quanto para a pessoa, tá? Chegou na sua parte agora, né? Agora sim. É que tem a parte do âmbito civil, eu vou falar agora sobre a parte do âmbito criminal. Vamos lá. Eu até mencionei agora há pouco que, sim, o comerciante ele responde criminalmente em alguns atos que ele pratica, né? E dentre eles, para cá? Aí, agora sim. Dentre eles eu coloquei alguns ali, que primeiro de todos é a publicidade enganosa. Comerciantes locais de Mariporã. Vocês não podem fazer, né, publicidade enganosa. Vocês não podem colocar um produto e quando a pessoa vai comprar, ou aquele produto não existe, ou aquele produto é uma réplica, ou aquele... E aí, réplica, a gente vai entrar em outros crimes, mas vamos manter na questão da publicidade enganosa, tá bom? Olha, vem aqui no meu comércio que você vai ter aqui uma promoção. E a pessoa chega lá, não existe a promoção. Isso é uma publicidade enganosa. Ah, mas eu postei e já sumiu. A própria doutora disse, permaneceu lá, você postou no seu Instagram, postou no seu History, a pessoa pode se sentir enganada e, com isso, o comerciante responde pelo artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor por publicidade enganosa. Então, esse é um dos crimes. Outras, vendas de produtos impróprios, aqueles que trabalham com produtos alimentícios, aqueles que trabalham com algo que pode ser prejudicial à saúde. Tomem muito cuidado. A gente vai falar no final agora da palestra alguns métodos que vocês podem tomar para se precaver. Mas a venda de produtos impróprios para consumo, impróprio para o uso, ela também é um delito criminal, tá bom? Omissão de informações. Sabe, aquele local que você vai e quando você pega o produto, o rótulo está riscado? Nunca aconteceu, né? Vocês nunca viram isso aqui, nunca viram em lugar nenhum isso, né? Você chega no local, o rótulo está riscado, você... o rótulo está em outro idioma.
Isso incorre para o direito do consumidor no âmbito criminal, omissão de informação. O seu produto precisa ter as informações necessárias para o consumidor. Ah, mas isso vai me demandar muito trabalho. É melhor trabalho do que um processo criminal, não é? Vamos ser sinceros? Então, omissão de informação também é um procedimento e algo que pode levar a um processo criminal. Temos ali também fraude em peso ou qualidade. Isso pode ocorrer, né? A balança ali tá com desregulada, né? Ou o preço está na gôndola de um jeito e quando vai pesar está de outra forma, ou a qualidade que é vendida está diferente, e incorre em processo criminal também, tá bom? Não é só na esfera civil, não é só na reparação, mas é na esfera criminal. Coloquei ali também práticas abusivas como venda casada. Isso não existe, né? Isso aí é só lá na Argentina. Aqui no Brasil não existe venda casada. Quando você vai no local e o comerciante tenta impor para você a compra, não, acho que não tem aqui, mas vamos dar um exemplo. Você vai casar e o buffet diz que você só pode casar se você alugar o espaço e o espaço vem tudo. Isso é uma venda casada. E isso incorre no direito criminal, tá? É proibido por lei. Além da esfera civil, incorre no direito criminal. Então, você, como comerciante, precisa se atentar em alguns pontos e, às vezes, pegar lá o Código de Defesa do Consumidor, que eu sei que tem no seu comércio, né? Tem que ter no comércio, então eu sei que tem no seu comércio. Dá uma lida a partir ali do artigo 67, tem alguns crimes ali. Então, para você não incorrer nesses crimes, verifique, analise, vê se seu comércio não está cometendo algum desses delitos, errando de uma ou outra forma, porque senão você pode se prejudicar na seara criminal também, tá bom? A doutora Tainá vai continuar ali no âmbito civil. Quando a gente fala sobre situações que nós podemos responder, não é somente na esfera criminal. Essas também têm impacto na esfera civil. E acaba sendo muito mais utilizada até mesmo do criminal. Então, por exemplo, nós temos os danos materiais. Então, você que trabalha com algum produto em si, vende para outra pessoa e ela tem uma lesão referente a esse material vocês já põem na cabeça que é tudo a matéria em si, que vocês conseguem pegar. Vocês vão responder e vão ter que arcar com esse valor. Então, vou ter que, além do dano moral, que depois nós vamos falar, que eu separei um tópico somente para ele, vocês vão ter que ser obrigados a fazer a indenização de danos materiais também. Então, eu vou pegar as meninas da ótica de novo, porque acaba sendo mais fácil. Eu peço desculpas, viu? Então, assim, na compra de um óculos, a matéria vem danificada, a lente vem danificada. Então, é algo em que o consumidor ele pode entrar com processo contra você pedindo um ressarcimento disso. Então, são pequenas situações que eu posso garantir que eu não vai recair para mim se eu me resguardar sobre isso, se eu me prevenir dessas situações. Tá? Então, assim, tanto na esfera criminal e na civil, nesse momento, elas andam juntas. Então, pode vir um boletim de ocorrência em cima de você por conta desse produto que foi vendido de forma errada, que ele veio prejudicado, veio quebrado, e óbvio que um processo, né? E o processo, eu brinco até mesmo que eu estava até conversando com o Dr. Guilherme antes de começar, que ao separar o slide aqui para vocês, eu pensei na forma em que eu trabalho e nas coisas que eu sempre pontuo quando eu estou do lado do consumidor. Então, sempre acaba tendo dano material e dano moral nesses casos, tá? Substituição de produtos. O Código de Defesa do Consumidor, ele elenca para a gente um rol do que nós temos que fazer quando o cliente apresenta alguma insatisfação ou algum problema no produto para vocês. Lembrando que essa insatisfação pode ser referente à prestação de serviços também, tá? Então, nosso rol, ele sempre deixa claro que ou você vai fazer a substituição ou você vai fazer a devolução do valor. Então, não é imediato. O cliente vai chegar lá e vai falar para você, olha, eu quero que você me devolva o dinheiro. Mas espera, o Código de Defesa ele me dá a opção de eu fazer a troca do produto para você. Então, nesse momento, o fornecedor pode falar assim, ó, eu não sou obrigada a te dar o dinheiro agora de imediato. Eu posso fazer a troca. E o consumidor ele vai ter que aceitar. Tá? Porque vocês não estão descumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Vocês estão cumprindo ele na sua integralidade. Então, sempre vai estar ali primeiro a troca do produto e depois
a devolução dos valores. Que é muito fácil a gente chegar no comércio hoje e apenas exigir. Eu quero meu dinheiro de volta, eu estou insatisfeita com isso. Mas os consumidores, eles têm deveres também. Então, é muito importante vocês saberem o de vocês. Então, não precisa de imediato, tô aqui o seu dinheiro de volta. Se eu tenho a opção da troca de produto, e se para vocês forem mais viável, vocês façam dessa forma, tá? O prestador de serviço, ele pode fornecer um novo serviço também, né? Porque, assim, nada impede. Acho que mais da questão do prestação de serviço seria da questão da confiança. Eu, prestadora de serviço que sou, se um cliente chega para mim, apresenta alguma insatisfação e eu sei que esse cliente vai me dar uma dor de cabeça, eu prefiro devolver o dinheiro. Então, a gente chega no momento em que eu prefiro ter paz do que razão. Então, se o cliente chegar e falar assim, olha, realmente eu vou olhar aqui, então eu prefiro ter paz do que razão. Então, toma o seu dinheiro de volta, tá? Referente do produto, a gente acaba tendo mais uma possibilidade de fazer a troca. Agora, prestação de serviços, não. Então, nós, nesse lado, a gente fala, olha, eu sei que eu estou certa, mas eu não vou provar para você que eu estou certa. Toque seu dinheiro, vai contratar outra pessoa, vai dar dor de cabeça para outra pessoa. E aí a gente passa a bola para outro colega, que o colega tenha uma boa sorte. Porque nós não tivemos, infelizmente, né? Multas administrativas. Essa parte, vocês sabem que vocês sempre estão o PROCON está sempre de olho em vocês, né? O PROCON aqui de Mariporã, eu não sei como funciona a ronda dele em si, mas ele pode entrar no seu comércio, querer fazer uma fiscalização, então pode ser aplicado multa para você. Então, às vezes, é uma coisa boba. O Código de Defesa do Consumidor de vocês, de cada comércio, ele tem que estar sempre atualizado. Não adianta você abrir o seu comércio há 30 anos atrás e tem a versão de 30 anos atrás, tá? Isso é aplicado multa para vocês também. Então, assim, multa nunca é um valor baixo. E é quando a gente menos espera, eles batem na porta e aplicam a multa. Então, a multa administrativa, no caso dos comerciantes, ela será sempre aplicada pelo PROCON, vigilância sanitária também, tá? Então, o pessoal que trabalha no ramo de alimentos tem que estar sempre com a limpeza em si, tudo certinho, para não incorrer nessas sanções, tá bom? Sobre a inversão do ônus da prova, eu vou deixar para o próximo tópico, porque ele merece um tópico somente dele, tá? Que já é o próximo. Eu deixei esses dois tópicos, acho que a gente já está no último, para ficar. Eu deixei esses dois tópicos juntos, porque a inversão do ônus da prova, ele é maravilhoso para quem é consumidor, mas para vocês que são fornecedores, ele é o pior inimigo de vocês. A inversão do ônus da prova, ela acontece quando nós já estamos no estágio do processo jurídico. O que significa? Gente, grava esse nome. Espero que ninguém aqui seja processada. Mas se tiver inversão do ônus da prova, aí vocês vão lembrar do que eu falei. Porque ele é o momento em que o consumidor ele apenas alega. E é você que tem que provar que o consumidor está errado. Então, eu, consumidora, se eu entro com um processo, e eu vou usar as meninas da estética, né? Deixar as meninas da ótica um pouco ali, né? Coitadas. Eu posso entrar simplesmente com um processo falando, elas fizeram a minha sobrancelha errada. Quem tem que provar que fez certo são vocês. Eu não preciso colocar nenhuma outra prova ali. Eu basta apenas alegar. O Código de Defesa do Consumidor, ele acaba dando uma segurança maior para o consumidor, porque ele entende que ele é o elo mais fraco da relação. Quando nós temos um elo mais fraco da relação, o código, a nossa legislação vai favorecê-lo, né? Então, no caso da inversão, exemplos assim, hoje em dia nós temos muito golpes do banco. O consumidor ele não precisa comprovar que foi o banco X que aplicou aquele golpe naquele dia, naquele horário. Ele basta alegar, banco X praticou um golpe comigo. O banco que vai ter que provar que está certo. E é a situação de vocês. Como que você prova que você fez a minha sobrancelha certa se você não tirou foto? Se você não tem prova do antes, do durante e do depois. Então, acaba sendo a palavra do consumidor, que é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, contra a sua palavra,
que vai ser o elo mais forte que nós temos hoje na legislação. E quem que vocês acham que o juiz vai escutar? O consumidor. Então, são esses detalhes que a gente tem que pensar. Ao envolver um processo jurídico, vai ter essa inversão do ônus da prova. Ela é obrigatória ter no Código de Defesa do Consumidor. E é nesse momento em que vocês têm que serem sábios. É perda de tempo tirar a foto, fazer um contrato bem elaborado? Não, porque vocês estão prevenindo um problema maior. E até mesmo ter que pagar para as pessoas os danos morais. Toda vez que envolve uma situação, seja de humilhação, de ofensa, ou até mesmo, olha, eu não estou num dia bem, eu acabei atendendo aquela pessoa mal, mas aquela pessoa se sentiu ofendida, ela vai trazer isso como um dano moral. E aí a gente entra na discussão para vocês também provarem que não houve esse atendimento ao ponto de ofender a pessoa. E a gente chega na situação que, novamente, quem que o judiciário vai escutar? O consumidor. Então, são essas situações que, infelizmente, a inversão do ônus da prova e dos danos morais, elas são favoráveis, sim, aos consumidores. Então, nesse momento, vocês têm que ser mais sábios do que eles. Eu brinco muito com as minhas colegas advogadas aqui, que nós, na função de advogado, nós temos que prevenir o pior cenário, nós temos que pensar no pior cenário possível para vocês e prevenir. Qual que é o pior cenário possível? Vocês responderem um processo, tanto civil quanto criminal, e ao final ainda tem que pagar para o consumidor. E depois ainda tem que pagar para o advogado que ele ganha, tá? Então, se o advogado do consumidor ganhar o processo, vocês ainda têm que pagar para ele. Essa parte é boa para nós, advogados, tá? Então, assim, nós somando tudo o que acontece, são pequenos detalhes do dia a dia de vocês. Algo que vai garantir uma segurança maior e vão evitar que vocês tenham grandes problemas futuros. Ninguém quer receber uma multa do PROCON, ninguém quer receber o oficial de justiça batendo na sua porta. Mas nós, que lidamos com o público, estamos sujeitos a isso todo dia. Seja na prestação de serviço, nós, advogados, também corremos esse risco. A gente brinca até mesmo que tem o código da OAB, mas a gente acaba tendo essa ligação com o Código de Defesa do Consumidor também, tanto vocês como os comerciantes em si. Então, assim, pensem naquela situação, a gente tem um alerta, a gente sente quando aquele cliente vai dar problema. Assim, não sei o que acontece, a gente sente, tipo, esse cliente vai me dar um problema também depois. E aí vocês já começam a se resguardar disso. Não tem como, gente. Eu não sei o que acontece, é a intuição, a gente sente. E o que acontece daqui a um tempo? Dá problema. Ele aparece no escritório, ou até mesmo no comércio de vocês. Aí vocês já até sabem. Já até sei o que é. Vocês até respiram fundo, já até sei o que ele veio falar. Então, hoje em dia, o WhatsApp, acredito que a maioria acaba tendo contato em si, ele é uma proteção, mas também é uma armadilha contra vocês. Então, tomem muito cuidado com o que vocês falam ou prometam para as pessoas. Eu garanto que você vai sair bonita. Eu garanto que essa lente vai ser ótima para você. Se Deus já fez daquele jeito, era para ser assim, né? Então, assim, eu garanto para você que, um exemplo, né? Que eu não uso o ovo aqui. Tá? Então, essa palavra, eu garanto, vocês trazem uma responsabilidade para vocês, e aí acaba que no final essa responsabilidade, perdão da palavra, vocês têm que bater no peito e honrar. E aí no final vocês vão ter que pagar para isso também. Tá? Então, é difícil, a gente sabe, segue a intuição de vocês. Deu problema, não fui com a cara daquela pessoa. Já começa a documentar tudo as coisas, tá? E fujam dessa inversão do ônus da prova, por favor, tá bom? Da prevenção e da estratégia, na verdade, ela não foge do que vocês já fazem. O que eu sempre oriento aos meus clientes é evite mandar áudio se vocês usam o WhatsApp. É mais prático? É muito mais prático.
Só que para o áudio ter validade jurídica, a gente precisa fazer uma ata notarial. E hoje em dia é muito mais fácil a gente mandar a mensagem que está ali para correr o risco ainda do juiz nem ver, tá? Mas a gente deixa ali. Então, eu peço para vocês documentarem. Ó, eu comprei daquela empresa, pega o recibo. Eu vendi para fulano de tal, pega recibo. Eu fiz não sei o quê, pega recibo. Documentem tudo. Outra coisa que eu acho muito bacana, que eu tenho orientado bastante no meu escritório, é sobre o uso de câmeras. Eu não sei como que funciona no estabelecimento de cada pessoa, mas eu oriento sim. Porque é muito fácil o cliente chegar lá e falar, olha, eu fui maltratada e ela deu um tapa na minha cara. Como que você vai provar que você não deu um tapa na cara da pessoa? Porque a pessoa que trabalha com você não vai poder ser sua testemunha. E aí vai ser você falando e o vermelho na tapa, o vermelho aqui no rosto do consumidor. Como que a gente vai provar que não foi vocês, que não foi ele que apanhou ali na rua? Então, assim, o uso da câmera hoje em dia vai facilitar muito para vocês, tá? Sempre deixam em pontos centralizados. Não sei se tem alguém aqui que tem comércio de roupa, sempre deixa nas entradas ali, porque pode vir o risco de furtar de vocês, depois querer fazer troca do produto, ter toda essa situação. A câmera vai evitar muito esse problema para vocês, tá? Perto do caixa também, que é onde acaba a situação ficando um pouco mais acalorada. Põe uma câmera voltada para lá também. Eu garanto que isso vai prevenir bastante. A gente foge também da inversão do ônus da prova, que aí a gente vai ter como provar que vocês estão certos, tá? Sobre a transparência, como o doutor Guilherme falou, quem nunca viu um riscadinho ali, não façam. Ah, é uma coisa boba, venceu ontem. Não façam. Não, mas assim, tá ali ontem, hoje, se alguém consumir, ninguém vai passar mal. Às vezes vai. Então, não façam isso. Não vale a pena vocês jogarem o nome do comércio de vocês, o nome de vocês, por conta de um produto. Ou de uma pessoa que vocês atenderam mal porque vocês não estavam num bom dia. Então, isso reflete muito na vida de vocês, no serviço de vocês. Vai valer a pena eu ter feito tudo isso? Eu ter omitido essa informação aqui para o cliente só porque eu queria fazer essa venda? E aí, no final, a venda era só de R$5 e você vai ter que pagar 10 mil de danos morais e materiais? Vai valer a pena eu ter feito isso? Não vai. Então, tomem muito cuidado nessa situação. Eu sei que aqui não é o caso de vocês, mas a gente tem que sempre pontuar o que pode acontecer no nosso dia a dia e respaldá-los, tá? Treinamento. Esse daqui é necessário. O atendimento é o essencial. Ele é a porta, assim, o coração da sua empresa. Se você não tiver um bom atendimento, você não vai ter retorno nenhum. E aí a pessoa vai se sentir ofendida, vai se sentir lesionada e vai entrar com processo contra você e com dano moral. Então, às vezes, você tem uma vendedora que ela está passando por uma situação muito difícil no seu âmbito familiar. E você sabe que ela não tem esse hábito de atender as pessoas assim. Senta, conversa, refaça o treinamento, por quê? Nós temos que separar a vida pessoal e a vida profissional. E isso respinga em vocês. Então, assim, o funcionário que está ali dentro, não vai ser ele que vai ser processado, vai ser você. Então, se eu vou em algum lugar em que eu sou mal atendida, gera toda uma circunstância e eu vou processar, eu não vou processar a Adriana, eu vou processar a empresa em si. Então, o treinamento ele é muito importante para vocês reforçarem que ali a pessoa não está respondendo por ela está respondendo por vocês, pela empresa de vocês. Então, todo funcionário que vocês têm que deixar ciente que você pisou aqui, você está respondendo pelo meu CNPJ. E o meu CNPJ, ele trabalha dessa forma. Se você não estiver de acordo com isso, é um direito seu. Mas aqui dentro eu preciso de pessoas que estejam dispostas a seguir o que eu estou falando. Tá? Isso evita muito problema para vocês. Até um ponto nessa questão do treinamento, a gente vê acontecer muito isso em mercados, por exemplo, né? Aconteceu em alguns lugares em que os seguranças do mercado mataram outra pessoa espancada e tudo mais. Obviamente que não é o dono do mercado que vai responder pelo homicídio, mas o dono do mercado vai responder de alguma forma por aquele ato cometido dentro do estabelecimento. Quando você fala disso, o que vem na sua cabeça? Um exemplo, né, que a gente sabe que aconteceu.
No Carrefour, Sim. ou segurança. Então, assim, não vai sair o nome. Ou segurança. O Valdir não vai sair assim. Vai sair o seu nome, o nome da sua empresa. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa no meu escritório, Tainá Prado, que não vai sair só exclusiva. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quem está ali dentro vai e você responde pela pessoa e não vai surtir efeito ali. Ele respondeu no criminal? Respondeu. Mas o marketing todo Exatamente. do mercado Acaba foi sendo. totalmente prejudicado. Vocês acham que a gente vai frequentar um mercado em que o funcionário faz isso? Se o funcionário faz isso, o que o dono não faz? As pessoas já vão assimilando bastante isso. E é aí que vocês têm que tomar muito cuidado mesmo. Qual era o outro? O outro era controle de qualidade e transparência. Uhum. Aí vem um pouco do guia, né? A gente não consegue assegurar 100% para vocês que vocês não vão nunca responder nenhum processo. Mas se vocês tomarem essas cautelas, qual é o risco de vocês nunca responder? Falar, nunca respondi nenhum processo. O oficial de justiça nunca bateu na minha porta, bateu no do vizinho. Na minha, não. Porque eu fui na palestra e prestei atenção, tá? Então, assim, nós temos hoje em dia aquele site, não sei se vocês já viram, Reclame Aqui. Ele é muito utilizado, ele acaba tendo, sim, um impacto, tanto no nosso processo, para justamente fazer a aplicação do dano moral ou do dano material. A reputação da sua empresa, ela diz muito quando você está envolvido em um processo. Então, se, por exemplo, você está naquele site e Reclame Aqui, a sua reputação está péssima, aí o juiz vai falar, nossa, mais um que está com a reputação péssima aqui, o que a gente espera desse processo? Então, assim, tomam muito cuidado, façam o recibo, escrevam em vez de mandar áudio no WhatsApp. Vai perder um tempo? Vai, porque a gente quer coisa mais prática. Mas escrevam. Vocês que trabalham com um contrato, se não trabalham, façam, garantindo que eu não posso garantir a beleza perfeita para você. Eu posso garantir o meu serviço. Agora que você vai sair perfeita, eu não posso. Eu não posso garantir que a lente não vai riscar daqui 3 dias. Façam um contrato. Tá? Então, assim, mas isso aqui é problema do fabricante. Vocês respondem também de forma solidária. Então, vocês estão vendendo o produto do fabricante ali. Então, vocês têm que ter a garantia de que esse fabricante está agindo correto. Então, não sei se vocês fazem até mesmo aplicação de Botox. Então, exemplo. Mas foi o Botox que deu errado. Vocês têm a responsabilidade. Porque quem aplicou, quem trouxe esse Botox para a estética? Foram vocês. Tá? Então, comecem a pensar nisso, que tudo que acontecer ali não vai ser só envolvido de quem vocês compraram, vai ser envolvido de vocês, tá? Hoje eu tô com as meninas da estética e da ótica, né, gente? Desculpa, viu? Viram para lá, gente. E o pior é que eu vim torcendo para que tivesse alguém de estética hoje aqui. Aí eu olhei assim, eu falei, olha, pior que eu não conheço aqui, se tem ou não tem. Aí na hora que eu vi a Larissa entrando, eu falei, tem, então vamos falar sobre ela. Porque você entra muito na questão de prestação de serviço, tá? Então, nós temos a questão do comerciante e você que presta o serviço em si. Então, eu queria muito que tivesse uma pessoa bem da estética para a gente pegar nessa parte. Guarde os comprovantes. Isso eu acredito que vocês já façam, né? Ter as notas fiscais dos produtos, ter toda a origem de onde veio, tá? Então, isso é muito importante. Eu até brinco que a gente tem que ter a certidão de nascimento de tudo que nós colocamos dentro do nosso comércio. Se um dia acontece, sei lá, o PROCON aparece, chega algum processo para vocês, vocês precisam demonstrar de onde vocês adquiriram esse produto. Eu peguei do Zé ali da esquina. Ele te deu um recibo? Não, ele estava com uma cara de que era confiável. Como que você vai demonstrar que aquele produto era confiável, que ele estava autorizado para isso? Então, sempre tenha todo o histórico de onde vocês adquiriram esse produto. Essa questão da prestação de serviço, façam contratos. Vou ter que contratar um advogado para isso? Vai, porque isso vai evitar um dano futuro para vocês. Então, às vezes, vocês vendem um produto, chega no final, vocês têm que pagar 10, 15 mil para o consumidor. Tá? Mantenha. Como eu falei para vocês, a política de troca, tá? A gente consegue manter ela de uma forma escrita. Se vocês querem fazer um prazo maior, vocês podem deixar até mesmo fixado no seu comércio. Então, assim, olha, daqui 15, nós aceitamos troca do produto até 15 dias.
põem o carimbo que só vocês têm, façam esse controle, tá? Então, tomam bastante cuidado e deixem as coisas claras. O consumidor, ele tem que bater o olho e entender. Ele não pode dar margem para fazer uma outra interpretação. Então, ele tem que ler que ele tem até 20 dias para fazer a troca do produto. Não, se ele vai ficar lendo, vai ficar assim. É 20 dias de quando eu não gostei ou de quando eu comprei. Então, tem que ser 20 dias da data da compra. É como se vocês tivessem que ensinar eles como que funciona o nosso dia a dia. Então, não deixam margens para que ele mesmo tenha interpretações. Deixem as coisas de forma clara. O Código de Defesa do Consumidor, nós temos até mesmo um artigo falando sobre a transparência. Então, vocês têm que deixar isso de forma bem clara, bem mastigada para eles. Se abrir margem para outras interpretações, eles podem usar isso até mesmo contra vocês. Ah, mas eu entendi daquele jeito. E se tiver confuso, o juiz vai favorecer o consumidor em si. Porque, como eu falei, ele é conhecido como o elo mais fraco. Tá? Então, assim, entre um elo mais fraco e uma outra pessoa que ela tem o conhecimento, ela poderia ter modificado e deixado de um jeito em que ele entendesse, vamos cuidar aqui do nosso elo mais fraco. Então, são ajustes pequenos, a gente consegue fazer. Aí você olha assim e fala, não, isso daqui eu estou entendendo. Mas, às vezes, você está entendendo porque você trabalha com isso. Não porque todo mundo tem que entender. Então, sempre pensa que uma pessoa que está ali contratando o seu serviço, ou até mesmo o seu produto, é a primeira vez que ela está tendo contato com você. Então, deixa tudo desenhado, tudo bonitinho. Vale a pena vocês perderem um tempinho ajustando tudo isso. Então, ó, não pode fazer isso. Tá? Não pode fazer isso o quê? Põe imagem, deixa tudo certo. Tá? Que isso daqui é a questão da transparência e demonstra a boa-fé de vocês. A boa-fé que vocês nunca quiseram prejudicar o consumidor de forma nenhuma. E isso é o que vai mais, o que é muito considerado no nosso processo. A boa-fé. Então, o que a gente tem para garantir vocês é que vocês deram toda a atenção necessária para a pessoa que ficou insatisfeita, a pessoa que não gostou do produto. Vocês tentaram fazer a troca e falar, ó, nós tentamos de tudo. A pessoa que não ficou satisfeita. Então, isso, trazer o lado de vocês, a boa-fé. Porque, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que entram no nosso comércio, ou até mesmo vão nos procurar já na intenção de nos prejudicar. E aí entra a má-fé das pessoas. Só que não tem como a gente saber quando as pessoas estão agindo desse jeito. Então, nesses casos, não dá para a gente julgar o livro pela capa. Então, a gente tem que tratar as pessoas do nosso comércio de forma igualitária. Então, o mesmo tratamento você tem que dar para outras pessoas, mas certificando que ninguém vai dar problema para vocês. Então, primeiro vocês, depois os outros. Para o nosso serviço, nós precisamos dos outros. Mas, para isso, a gente tem que se resguardar primeiro. Tá? Tem aquela parte ali, responda rapidamente às reclamações. Eu quero concatenar com o criminal, que é o seguinte. Existem alguns tipos de comércio que a pessoa, ela por vezes, né, vamos supor, venda de carro, eu vi ali, alguém que vende carro. Quando começa, sei lá, ou o documento atrasou, a pessoa demorou para transferir, ou aconteceu alguma coisa, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Você está cometendo um estelionato. Eu vou fazer um boletim de ocorrência. E aonde ela se apega? É na demora da resposta. Porque quando ela manda uma vez, olha, estou com um problema, ela mandou outra vez. Uma semana não houve respostas, 2 semanas sem resposta. A primeira coisa que ela vai fazer é, estou sendo ludibriada, logo, pegaram meu dinheiro, me passaram um veículo ou quebrado, motor fundido, ou o documento atrasou, vou fazer um boletim de ocorrência de estelionato. Então, a forma de vocês também se resguardarem contra um possível estelionato é demonstrando total boa-fé e vontade de resolver aquele problema. Pode ser que você não consiga, tá? Vai ter vezes que você não vai conseguir. Sei lá, o dono do carro morreu, vai ter que fazer um processo para ir transferir, mas pelo menos você demonstra que você não está enganando aquela pessoa. Ela não está sendo ludibriada. Não é que você está, olha, eu vou ficar com o seu dinheiro e para isso eu vou te manter em erro.
que é o que diz o estelionato. Então, para evitar isso, responda rápido os clientes, ainda que você não resolva, porque tem vezes que você não vai resolver, mas tente auxiliar o máximo que você conseguir e demonstre para ele que não está, às vezes, na sua alçada. Isso acontece com nós, advogados. Olha, a gente já protocolou, o juiz ainda não decidiu, o promotor ainda não devolveu, o alvará ainda não saiu. Então, você só tem que aguardar, né? É realmente dar uma satisfação Isso, para o cliente. isso. Né? Mesmo que seja falando, eu não consegui fazer nada, Eu não consegui. eu não vou conseguir resolver o seu caso, eu fiz o que podia, dá essa satisfação para ele. Mas manda por escrito também, Sim. tá? Nada de áudio. Uma outra questão que eu me recordei com questões criminais. Se encaixa muito em mecânica e também em loja de celulares, né? A pessoa vai lá na sua loja, te deixa um celular e fala assim, olha, preciso arrumar. E você não pega o nome da pessoa, não dá nenhum recibo, não dá nada, e daqui a pouco aquele celular toca como roubado. Como é que você explica? Como é que você fala para a polícia, não, é de um cliente? Isso consta também para carro roubado, peça roubada, qualquer coisa que possa influir numa receptação. Então, o que a doutora trouxe é muito importante. Anote tudo, escreva tudo, faça contrato, repasse para o cliente, informe, fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Mostre para o cliente o que você está fazendo. Dessa forma, por mais que ele queira te enrolar, não tem como, porque você já está respaldado. Então, ali na seara criminal, é muito o que a gente já falou. Verificar a validade dos produtos, garantir a precisão nas informações dos anúncios. Então, não faça anúncio falso. Se você não tem o produto, não anuncie ele. Se faltam 2 unidades, não anuncie como oferta, porque o cliente pode chegar lá, não é? Coloque, faltam poucas unidades, até terminar os estoques, porque senão o cliente chega lá, olha, você postou às 9, é 9h10, já acabou? Alguma coisa está errada. Então, tome cuidado com essas questões. Não realize venda casada, como eu acabei de explicar. Exiba os preços de forma clara e acessível e cumpra integralmente as ofertas anunciadas. Então, a questão aqui do comerciante hoje, que a gente quer trazer para vocês, é que vocês precisam se resguardar contra um futuro processo. Se vocês já respondem, se vocês já responderam, aí é uma outra questão, né? É uma outra palestra. Mas se vocês ainda ou estão iniciando o comércio, ou já fazem e entenderam que hoje dá para modificar alguma coisa, eu acho que essa é a função dessa palestra, de trazer para vocês a importância de que a gente pode, às vezes, estar fazendo tudo certo e, mesmo assim, o cliente estar errando. E, mesmo assim, o consumidor ter a razão, porque, no fim, às vezes, ele só queria um dano moral mesmo. Então, tomar cuidado com essa questão. Eu vi que nos cumprimentos tinha referente a estacionamento também, né? Eu sei que hoje acontece muito disso, de atribuir que o risco ou aquele amassado no veículo aconteceu dentro do estacionamento. Lava rápido, isso é um No perigo. lava rápido. Lava rápido é um perigo. Então, assim, a questão é, às vezes no dia a dia não tem como a gente parar e fazer isso, tá? Mas para um pouquinho, deixa uma pessoa ali no dia que está mais movimento, você só vai ficar responsável para ficar tirando foto de como os carros estão entrando e como estão saindo, tá? Ai, mas eu vou ter que fazer isso. Vai. Porque é muito fácil eu chegar e falar, olha, eu vou estar com o ticket aqui, que eu deixei o carro no estacionamento de tal horário, e está aqui o risco no meu carro. Então, como que vocês vão provar que não foram vocês que riscaram? Tá? Então, aí a gente entra na questão da inversão do ônus da prova. Basta eu alegar que esse risco foi no seu estacionamento. Você que vai ter que provar que não foi. Tá? Então, assim, ai, Tainá, tudo que você está falando vai me dar um trabalho. Sim. Não é um trabalho. Vai dar um Sim. Mas é exatamente para evitar mais trabalho. Para evitar uma dor de cabeça futura para vocês, né? Então, isso de estacionamento acaba acontecendo bastante. Então, chega o veículo de uma forma que às vezes já está arriscado, já está amassado antes, assim, na maioria das vezes. Mas como que você vai provar que não foi lá? Porque você vai ter um fluxo de carro ali, né? Entrando e saindo, entrando e saindo. E a pessoa me processou depois de 3 meses. Eu nem vou lembrar que aquele carro estava lá durante 3 meses. Pode colocar a câmera, deixa salvo ali. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas vai valer a pena para vocês, tá? Então, tudo que vocês puderem comprovar, fazer provas ali para vocês mesmos, façam.
não vai ser perda de tempo. Eu garanto isso para vocês, tá? Perfeito. A gente vai abrir para perguntas agora, tá? Quem tiver alguma questão, a gente vai tentar responder de uma forma rápida. Só levantar a mão, a gente leva o microfone ou quer perguntar já? Tadinha, né? Também eu peguei as meninas hoje, né? Coitadas, né? Exato. A pergunta delas, como eu faço para te processar, doutora? Boa noite a Boa todos. noite. Na parte que você falou sobre deixar especificado tudo certinho, referente a procedimento estético, se por acaso o cliente tiver uma rejeição do produto ou uma alergia, e aí ela chegar e, eu vou te processar, é aquela coisa que quando mexe com o nosso estético, né, a gente fica brava. Exato. E aí como que a gente reage a isso? Porque é algo que não dá pra gente prever. Então, na verdade, né, toda a área de estética, eu sei que vocês fazem a anamnese em si, certo? Na parte da anamnese, vocês têm que fazer constar se a pessoa tem alergia ou não. Que se a pessoa, porventura, colocar que não tem alergia, como que você ia saber que aquele produto ia aplicar, se você mesmo declarou que não tinha? E aí, na parte do contrato, vocês estabelecem isso também, que não tem como vocês garantirem que a pessoa não vai ter alergia. Vocês estão seguindo com base nas informações que eles passaram na anamnese para vocês. Então, às vezes, a pessoa está tão assim, eu quero muito ficar bonita. Eu sou extremamente alérgica a Botox. Não sou, não. Não sou. Chego lá, saio com a cara inchada, aí vou falar, a culpa é de vocês. Aí você vai falar, olha, aqui você não colocou para mim que você era alérgica. Tá? Então, isso vocês conseguem modificar. Às vezes, vocês já têm até o prontuário pronto da anamnese ali, só incluem. É alérgica a algum procedimento, alérgica a algum produto que está interligado ao Botox. Ali vocês têm a questão da bula. Perde um pouquinho do tempo da bula e põe ali, assim, referente a medicamentos XYZ. Tem alergia? Declaro que eu não tenho. Tá? Então, isso daqui já consegue prevenir muito para vocês. Porque vai ser a palavra do consumidor contra ele mesmo. Tá bom? Sim. Obrigada. Imagina. Boa noite, pessoal, tudo Boa bem? noite. Sobre a venda casada, eu mexo com ar-condicionado, o meu Kenai, ele tanto vende como instala. Então, às vezes, o cliente chega para mim e fala, Ricardo, eu quero o valor já da máquina com a instalação. Nesse caso, ok? Ou entra como venda casada? Não, na verdade, nesse caso, ok. Porque ele te procurou para fazer essa instalação. A venda casada seria se, por exemplo, você vendesse o ar-condicionado e falasse, mas esse ar-condicionado ele só vai com essa bomba. Então, você precisa adquirir isso, tá? Então, agora, quando ele te procura para o montante em si, não configura a venda casada. Somente configuraria se é uma coisa em que você fica empurrando a pessoa para comprar, tá? Maravilha, obrigado demais, viu? É só isso mesmo. Eu só ia complementar que era isso, que ele não pode obrigar a pessoa, né? Ele tem um ar-condicionado ou não, só vende comigo, ou só o meu ar-condicionado tem essa questão. É só isso mesmo. Mais alguém? Doutor, eu vou fazer uma pergunta, mas vai servir para as pessoas que gera muita dúvida. Não, mas Vai. quando há uma garantia, quebrou um produto, a pessoa foi lá, levou para arrumar. Cessa o tempo? É uma dúvida que gera muito nas pessoas. Passa a contar de quando consertou. Na verdade, essa questão da garantia ela é bem interessante, né? Porque nós temos a garantia de quem vende e a garantia do fabricante, tá? Então, a partir do momento em que, quebrou o produto em si, foi arrumado, é gerada uma nova garantia para você, tá? Então, não, meu produto foi arrumado no último dia e ali acabou minha garantia. Não. A partir do momento em que ele é arrumado, tem que ser gerada uma outra nota fiscal para você, então recomeça, tá bom? Então, se isso acontecer, vocês falam que eles estão agindo em conformidade com a lei, tá? Porque isso não pode. Você pegou um produto novo, como que você não vai ter garantia desse produto novo? Tá? Então, ele volta para você. É uma dúvida que gera bastante nas pessoas. Exato. Mas não, às vezes o pessoal deixa para o último dia para arrumar e fala, pronto, amanhã não tenho garantia nenhuma. Mas tem sim, tá? E olha que eu falei sem querer. Hein? Boa noite. Boa noite. Como é que eu processo o cliente que não me paga? Doutor, amanhã... Você procura um advogado da sua confiança, faz uma consulta com ele, ele vai te informar se o que você está querendo é cabível ou não.
Se você tem prova suficiente Não, você tá para em dia ali, isso, acho. tá? Mas, então, mas e os dados do cliente? Tipo, eu não vou ter, tipo, só vou ter o nome, o número da pessoa. Tipo, como é que eu acho a pessoa? Na verdade, isso é uma pergunta bem interessante, sabia? O nosso judiciário ele tem ferramentas para isso. Mas se você tivesse o número do CPF da pessoa, é melhor ainda. Porque a gente consegue fazer essas pesquisas dentro do próprio tribunal, pedindo para o juiz. Então, eu falo um exemplo. O Guilherme, eu vou processar você, Guilherme. O Guilherme processou tal. Eu tenho o número do CPF dele. Eu falo, excelência, eu só tenho o nome completo dele e o CPF. Pelo CPF, o judiciário ele consegue localizar. Agora, se você virar para mim e falar, nem o CPF eu tenho, aí eu vou falar para você, tem o telefone? O telefone dá para puxar, porque a gente pede ofício pela telefonia também, tá? Pela Vivo em si, tem como a gente fazer. Dessa forma, não vamos... É porque eu caio muito no golpe do Pix. Ah, depois eu faço o Pix. E até hoje... Aí eu só tenho o número da pessoa. E isso já ajuda, viu? Sabe o que você pode fazer nesses casos em que você só tem o número da pessoa? Mandar uma notificação extrajudicial, tá? Eu acho que, assim, não puxando sardinha para a minha profissão, mas já puxando, quando envolve advogado, as pessoas tendem a fazer o pagamento em si, porque vê que não é uma coisa em que você ficou quieto, inerte. Eu vou lá, vou enrolar ele mesmo. Então, a partir do momento em que a notificação é enviada por um profissional da área, a gente consegue produzir provas de que você agiu de boa fé, que você tentou de forma amigável resolver essa questão, e aí, no último caso, que aí você foi para o judiciário. Então, se eu expor a pessoa, é crime. Eu estou fazendo crime contra ela. Sim, você está fazendo uso indevido de imagem, essa parte já entra com o doutor. Não podem fazer isso. Vocês que trabalham com... Foi muito bom você mencionar essa questão da imagem. Vocês que trabalham e utilizam imagem das pessoas, peçam sempre a autorização, tá? Coloca, posso usar a sua imagem? Sempre peçam, porque depois vai falar, uso indevido de imagem. Se você postar, uso indevido de imagem, você Doutor, vai me paga. Mas aí você pode responder tanto na esfera criminal quanto na civil. Então, bom. toma cuidado, tá? Não faça isso, não vai valer a pena. Ninguém mais? Nenhuma dúvida? Vai perguntar? Doutor e doutora, parabéns pela palestra. Queria que complementasse aquilo que o doutor Edgar disse sobre a garantia do produto quando tem um vício oculto, que mesmo passando o lapso temporal da garantia, aparece o tal do vício oculto, para explicar para o público. Muito boa essa sua pergunta. O vício oculto, vou explicar de uma forma mais clara para vocês. Excelente pergunta, realmente, né? O vício oculto, ele é quando você só descobre o que acontece com aquele produto quando você está usando, tá? Então, por exemplo, você comprou um carro, você só consegue descobrir o defeito do carro porque você ficou usando. A partir do momento em que você descobre o vício oculto, mesmo que passa do período da garantia, é quando começa a contar. Mas a gente tem o que a gente chama de interrupção da garantia. Então, eu tenho um prazo de 90 dias. Eu descobri ali no 15º dia. Para eu interromper esse ciclo aqui, para não continuar a contagem, eu mando uma notificação para quem me vendeu ou quem forneceu esse serviço, e aí essa contagem ela para. Então, ela fica parada até ser resolvido esse problema. Se resolver o problema do veículo em si, ela retorna ao estado em que ela estava, tá? Então, agora, se não, ela vai continuar correndo. Então, a notificação, ela é muito boa nesse sentido do vício oculto, porque ela barra. Então, eu estou no último dia da garantia, descobri o vício oculto agora, põe. Mas se é alguma coisa que você só descobriu depois de meses ou até mesmo um ano de uso, a gente considera de quando você descobriu, tá? E aí entra a questão da boa-fé, que aí você tem que comprovar realmente que você descobriu naquele dia e naquela hora. E aí a gente acaba envolvendo as questões das testemunhas, vídeo, foto, tá? Então, assim, não tem como a gente garantir que não vai ter um vício oculto futuro. Mas essa pergunta foi muito boa, viu? E assim, quando descobrir, já cientifica a pessoa. Descobri, viu? Tá bom? Mais alguém? Eu não tenho nada a ver com a área da estética, né? Mas é que me ocorreu. É ilegal o prestador de serviço da estética solicitar o exame? Não.
Ele pode solicitar. Vai criar algum caso. Ah, é porque eu não vou fazer naquela estética porque fica pedindo isso ou Exato. aquilo. Não. É Mas não porque- é ilegal, né? Não, porque entra na questão de que, para você ter uma segurança do seu serviço, você tem que ter uma segurança de como que é o corpo daquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa chega aqui, você olha, ela tem um queloide aqui, ela tem uma marca aqui. Você já percebe que é uma pessoa que tem uma cicatrização um pouco dificultada. Então, você fala, olha, você tem algum exame recente? Porque para eu aplicar esse medicamento, a gente tem que entender melhor. Então, assim, não é ilegal. Não pode ser algo que você invada a privacidade da pessoa. Tem que ser algo que tenha ligação com o produto ou com o serviço que você vai prestar. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação... vamos voltar para o Botox, gente, que está na moda. Vou fazer a aplicação do Botox, mas eu vou pedir um exame ginecológico para a pessoa. Não tem a ligação. Tá? Então, isso daí a gente não consegue. Sim, mas aí a gente tem que respeitar as nossas limitações. Pode pedir sim, tá? Não tem problema nenhum. Seria uma saída, né? Óbvio, maravilhoso. Não deixa de ser uma garantia, né? Não deixa mesmo, perfeito. Mais alguém? Não? Não? Antes de encerrar, doutor, então, quero registrar a presença do secretário de Segurança adjunto, o Leomar, ex-vereador dessa casa aqui. Muito obrigado pela presença. Agradecer o doutor Guilherme, a doutora Tainá, pela parceria, a OAB, a representante da OAB, a Adriana, a C, e a presidente Leila, o vereador Gustavo, parceirão, a todos os vereadores também dessa casa, a todos os comerciantes aqui presentes, muito obrigado. Fui muito bem recebido, eu, a professora Leila, a Lúcia, quando a gente foi entregar o convite, andamos para a cidade inteira, não é, professora, né, Lúcia? E depois eu fui sozinho, o Marcão, muito obrigado aí, pessoal. Meu amigo Lelo, meu irmão está aqui hoje, meu sócio, o Luiz, muito obrigado, agradeço muito vocês. Coronel Hermes também, muito obrigado pela presença, palestrante também, muito capacitado, show de bola. Agradecer a todos vocês, os colegas advogados aqui presentes. E não vai faltar oportunidade para novas apresentações aqui, novos temas, né, professora? E para a gente sempre fazer essa parceria A, B, A, C e dar continuidade. Quer falar alguma coisa, professora? A doutora citou um ponto importante sobre atendimento ao cliente. Porque realmente, né, a loja é a cara das pessoas, né? E nós vamos ter um curso aqui, gente, em agosto. São 28 vagas, administrado pelo SENAC, né? Sobre atendimento ao cliente. São 2 módulos, né? São 6 horas de curso, 16 horas de curso, onde sairão com a certificação para estar orientando as pessoas que trabalham no comércio, que eu acho que de suma importância, porque muitas vezes a pessoa não entra no comércio pelo atendimento, gente, e o dono da loja não tem nada, né? Ele fica tranquilo. Então, tranquilidade se traz com pessoas capacitadas atendendo. Então, nós estamos oferecendo, através da Escola do Parlamento, 16 horas de curso ao atendimento ao cliente. Aí, nós vamos estar divulgando pelo link. Fique sempre atento, gente, à Câmara, que a Câmara não é só a sessão de terça-feira. Nós temos muito a oferecer à população. E essa aproximação que nós estamos tendo hoje. Então, meu muito obrigada. O café... Catálogo também. Pode falar, Gustavinho. Vamos lá, levantar, né? Não, o presidente fala, porque o presidente fala muito bem, eu sempre escuto. Boa noite. Eu falo que a presidente é a nossa diretora aqui na casa. Bom, é bom reforçar também que a gente tem um catálogo de cursos gratuitos também no site oficial da Câmara, então pela Escola do Parlamento, que foi estabelecido recentemente também pela presidente, pelo diretor Edgar. Então, para quem quiser também ter o conhecimento abrangente de diversos cursos, diversas cargas horárias diferentes, é só entrar no site da Câmara, que tem uma aba específica para cursos gratuitos, abertos à população de Mariporã, queira fazer um aprimoramento profissional. Só isso para reforçar. Muito boa noite. Então, mais uma vez, obrigada, gente. E o café continua, viu? Por favor. Parabéns, viu, para vocês. Fiquei muito feliz de conhecê-los. Retorne sempre.
Se possível, todos possam levantar, se aproximar para tirar uma foto oficial da palestra.